a palavra que eu tenho é mais para adolescentes, né? Para quem não sabe, desde os meus 14 anos, eu falo para adolescentes nas escolas. Então, eu tenho uma bagagem aí de 13 anos nas escolas. E eu quero dizer para vocês que eu passei por todas as fases, né, nas escolas. E todas elas o Senhor esteve comigo. Eu passei pelo inverno, pelo verão, pela primavera, pelo outono. Não sei se vocês estão vendo ali. Por que ser um posicionado? Hoje eu vou falar da história de 3 homens de fé: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Bom, gente, ali diz: teu posicionamento te faz ver o 4º homem na fornalha. Então, adolescente, jovem, casal, adulto, pode ter certeza que se você se posicionar em relação àquilo que a Bíblia diz, vai aparecer o 4º homem. E quem é esse 4º homem? O próprio Deus. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7: pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o Espírito que Deus nos dá não é de covardia, gente. É de poder, de amor e de equilíbrio. Eu me lembro que no começo do projeto, eu tinha 14 anos, eu tive que me posicionar. Eu falei assim, eu não aceito, dentro da minha sala de aula, não conhecerem o meu Deus. O que aconteceu? Botei o papai na bucha. Falei, papai, vai lá na minha sala e vamos fazer um projeto. E o meu pai falou bem assim, mas assim eu estou de jejum de 3 dias, sem água e sem alimento. Eu falei, papai, mas vai lá. Aquele meu jeito, né, que todo mundo sabe. E o papai acabou indo e toda a minha sala, mais de 30 alunos ouviram do Senhor Jesus. E naquele momento o Senhor começou a arder dentro de mim, para que eu me posicionasse dentro da sala de aula. E sabe o que aconteceu, gente? Depois eu me posicionei na escola, depois eu me posicionei na cidade, depois eu me posicionei na região. E agora no estado e na nação. Você viu o quão é importante você se posicionar? Sabe por quê? Um dos versículos que eu mais amava quando era criança: como crerão se não há quem pregue? Era o primeiro versículo que eu decorei. E aquilo ficava intrigado dentro de mim. Por quê? Porque eu sabia que muitos não conheciam o Deus que eu conhecia, o Deus da minha mocidade, que foi passado de geração em geração, passado pelos meus pais, pelos meus tios, pela minha avó. Então não tenha vergonha de se posicionar. Agora para os mais velhos, não tenham vergonha de se posicionar no seu trabalho. Não tenha vergonha de ser uma pessoa padrão dos fiéis. A palavra diz que nós temos que ser padrão dos fiéis em todas as áreas. Lá em Daniel 3 fala a história de 3 rapazes, como eu disse, eu vou resumir. E para quem não sabe a história, eles vieram da terra de Israel, vieram presos, e lá o rei da Babilônia falou assim, eu quero várias pessoas lá de Israel, a gente vai invadir aquela terra, vai matar todo mundo, e eu quero várias pessoas que tenham capacidade de aprender os costumes da Babilônia. Só que lembrando, gente, lá em Israel, eu fui pesquisar, os judeus alcançam maioridade, as mulheres com 12 anos. Então imagina você com 12 anos aí, quem tem 12. E os meninos com 13 anos, eles alcançam a maioridade. E nessa época, eles precisam ter todo o conhecimento do Pentateuco, que são 5 livros que é Gênesis, eu ia falar Gênesis, Apocalipse lá no final. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Então eles tinham que estar na ponta da língua. E tu acredita que esses 3 seres viventes, maravilhosos,
eles tinham esses fundamentos. Hoje em dia, gente, nós temos no Novo Testamento, nós vivemos na Nova Aliança, e nós somos fundamentados com vida e obra de Jesus. Quem mais? Propósito, porta do reino, fundamentos da fé. Naquela época não tinha. Naquela época só tinham 5 primeiros livros da Bíblia. Então, fixe na mente de vocês, não tem como se posicionar sem fundamentos. Vamos falar o que lá na frente? Vamos falar o que? Vamos nos colocar diante desse contexto, dessa história, porque toda história tem um pouco da nossa vivência. Todas as histórias da Bíblia nós nos encaixamos de alguma maneira. Então, que você se encaixe nessa história e que no momento em que você precisar se posicionar, você se posicione, mas se fundamente primeiro para que haja um posicionamento depois. Se tu vê o primeiro capítulo de Daniel, os 4 jejuaram, falando: eu decido não me contaminar com as iguarias do rei. Né? Para quem quer saber mais da história, leia Daniel, que você vai conseguir ver mais amplo essa ideia. Então eles faziam jejum, eles oravam, eles liam a palavra. Na verdade, naquela época não tinha muito recurso para leitura, mas eles tinham principalmente em seu coração. Para quem não sabe, eu amo uma historinha do Lucinho, um dos pregadores que eu admiro, que diz que quando o professor dá a prova, ele fica em silêncio. Né? E ali foi a prova de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eles, só para dar um parênteses aqui, eles não tinham papai e mamãe para estar cuidando ali. Os pais deles, segundo o meu pai e os historiadores, foram mortos pelo povo da Babilônia. Então eles não tinham papai e mamãe, eles não tinham toda uma estrutura, mas eles tinham os fundamentos. Então é importante, gente, nós ouvirmos tudo isso e depois botarmos em prática, estudando os fundamentos. Então, o Senhor Jesus, eu garanto que ele estava lá no céu falando assim, Deus, né, falando lá assim, vamos ver se esses 3 aí escutaram, ouviram e vão obedecer o que eles foram fundamentados desde crianças. Imagina, todo mundo, eles eram nobres, porque eles eram estudados. Para quem não sabe, Sadraque, Mesaque e Abidnego, como eu disse no começo, eles eram nobres, tinham um cargo requisitado dentro da Babilônia. O que aconteceu? Eles foram colocados à prova e o rei da Babilônia pediu para que eles adorassem uma estátua. Só que, como diz as Escrituras, a gente não pode adorar ídolos. Nós temos o único Deus. E Sadraque, Mesaque e Abidnego simplesmente não se ajoelharam. Eles já sabiam que ia acontecer algo. E o que aconteceu? Eles se colocaram, eles se posicionaram, porque eles eram muito bem fundamentados. Eles falaram, não, eu adoro o único Deus, eu adoro aquele que eu conheci desde a meninice. E que a gente possa ser assim, quando o patrão falar para nós, minta aí para que você consiga receber mais, e você, não, eu sou posicionado, eu não vou mentir. Quando um coleguinha na escola fala assim, fica com fulano lá, ninguém vai saber, você fala, não. E olha que na minha adolescência eu tive várias propostas, e eu falava, não, porque eu sou casada com Jesus. Eu não tinha idade para casar, sou casada com Jesus. Então, se mantenha posicionado. E o que aconteceu, gente? O 4º homem apareceu e eles não foram queimados. Nem um fio de cabelo, diz a palavra. E o que vai acontecer agora na nação brasileira se nós nos posicionarmos? Se a gente ficar com o princípio de Deus, pátria, família, liberdade, o Senhor ordena, eu vou entrar nessa fornalha contigo. Sabe o que aconteceu quando eles foram para a fornalha? O rei chamou e falou bem assim, olha, eu admirei esse teu Deus. Eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? E toda a Babilônia começou a respeitar o Deus de Israel. Toda a Babilônia começou a respeitar o Deus de Israel.
E sabe a outra bênção que aconteceu? Diz que toda a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego foram prósperas e eles se tornaram governantes, continuaram no governo, no lugar de alto escalão na Babilônia. E o que vai acontecer com você se você se posicionar? O Senhor vai fazer com que teu Deus seja conhecido nos 4 cantos da tua empresa, nos 4 cantos da tua escola, nos 4 cantos da tua faculdade. Tanto, gente, só um parênteses. No primeiro dia de aula eu passei por uma situação bem difícil na faculdade e todo mundo começou a conhecer meu Deus, porque na faculdade eu tinha que subir em cima da classe e falar qual que foi o acontecimento mais incrível da minha vida. Eu falei, foi receber Jesus. Começaram a vaiar, que Jesus, mentirosa, não sei o quê. Eu falei, mas foi Jesus. Acabou a festa naquele lugar, tiveram que sair. Eu falo para o papai que toda vez que eu falo Jesus na sala, o professor terminava a aula. A faculdade inteira ficou sabendo do que aconteceu. E todo mundo falava, as crentezinhas chegando. Então, o nosso Deus ficou conhecido na universidade também. E eu sei que se todo mundo se posicionar referente àquilo que vai acontecer daqui para frente, todos conhecerão o Deus, os deuses cruzaltenses, o Deus do governo, e a prosperidade chegará em nossos lares. Amém?